Abençoe a vida dele nesse momento, que ele seja uma fonte a jorrar nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela vida do nosso pastor, que ele possa, Senhor Jesus, com muita sabedoria, Senhor Jesus, nesse momento, falar tudo aquilo que o Senhor colocou em seu coração, Senhor Deus, no dia de hoje. E nós viemos ouvir a tua voz através do teu Filho. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Antes de ministrar, eu queria pedir que você senta aí só um pouquinho. Eu tenho um aviso para você, que eu acho que vai ser, é muito importante. Irmãos, agora no mês de outubro, estará tendo aqui no Otávio de Freitas um curso de capelania. Serão 2 sábados, dia 4 e dia 11. Você terá esse período teórico. Depois você vai passar para o período de prática. O valor é muito pequeno. Você vai investir na sua vida R$35. É muito importante, porque às vezes alguns irmãos querem evangelizar nos hospitais. Às vezes você tem alguém que você quer trabalhar lá no hospital, mas você não tem acesso. Então, o curso de capelania, você vai aprender a trabalhar em cada área, seja UTI, seja enfermagem, não é? Cada setor, cada pessoa, você vai ter esta bagagem, essa ferramenta. Você recebe uma carteirinha e você recebe um certificado e você vai poder estar aí em todos os hospitais aqui da região, você vai ter acesso. Então, está aí para você. Depois a gente vai disponibilizar, que você pode fazer aí com o QR Code a sua inscrição, tá certo? Aí está dizendo o que você vai precisar para a inscrição, para documentação, foto, RG, comprovante de residência, e as mais informações você pega com a irmã que hoje está aqui, a tia do Everton. Fique em pé, por favor. A irmã vai estar ministrando para nós, né? A irmã Ivonete. E você pode, até no final do culto, já conversar com ela, e depois conversa comigo também, a gente vai estar aí nesse curso. Muito obrigado, pode sentar em nome de Jesus. A outra é todos os homens. Fica de pé aí, irmãos. Aleluia. Olha para o camarada que está aí do teu lado, e diga para ele, não vai deixar para a última hora não, né? Não, mas fala com convicção, irmão. Não é? Porque geralmente a gente vai empurrando com a barriga. Só que em novembro nós temos a nossa conferência de homens. Durante muito tempo foi implantado, principalmente no Brasil, e permita-me as mulheres, que as mulheres são frutíferas, e Deus deu o poder de gerar. Mas os homens também são frutíferos. Porque Gênesis diz que Deus olhou para Abraão e disse que a tua geração serão como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. O que nós precisamos nesta geração? De homens. Não só de pessoas que nasceram com o sexo masculino, mas homem. Homem de caráter. Homem que vai ensinar outros homens a serem homens. E nós vamos estar com essa conferência. E vai ser um dia que você vai ser muito ministrado, sabe? Vai ter uma mentoria muito forte para que você possa ser melhor em casa, melhor com você mesmo, melhor na igreja, aonde você estiver. E você pode também abençoar e levar isto para outros homens. Convida teus amigos para estarem nesse evento, amém? O evento, a inscrição deste evento com camisa custa R$85. E a inscrição sem camisa, R$50. Nós vamos disponibilizar o QR Code, você pode fazer a sua inscrição, faz a inscrição, vai gerar lá, você vai ver um número, você copia, vai lá e faz teu pagamento no Pix ou no cartão, tá? E você vai poder estar
habilitado. Já temos muitas pessoas que fizeram inscrição e nós cremos que antes de acabar o mês, nós já vamos estar aí com as inscrições encerradas, porque nós vamos estar atingindo o topo, em nome de Jesus, amém? Podem sentar, amados de Deus. Na verdade, fica sentado não, as mulheres acompanham ele, fica todo mundo em pé, em nome de Jesus. E abre aí no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17 ao 26. Se você está perto de uma pessoa bonita, cheirosa, inteligente, diga para ela que bom que você veio. Amém? E se ela não tiver com a palavra ou tiver dificuldade, ajuda ela aí. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Só os cheirosos, as cheirosas e bonitos, as bonitas, inteligentes. Dá um sorriso aí. Olha, todo mundo nessa hora ri, né? Oh, glória. Aleluia. Porque é verdade, nós somos do Senhor. Gênesis capítulo 19. A partir do verso 27, a partir do verso 17, amém? Quem abriu, diga eu vou para o céu. Quem não abriu, diga me espera que eu vou também. Então vamos todo mundo, amém? Diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido pela sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, se não esta calamidade, cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para ir correndo para lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada porei fazer enquanto você não chegar lá. Aleluia! Por isto a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Misericórdia, né? Senta aí, queridos. Eu imagino que a grande maioria já conhece a história de Ló. Ló é o sobrinho de Abrão, que Abrão pega para cuidar, porque agora, depois que o seu pai morreu, ele está saindo da terra de Ur dos Caldeus, por ordem do Senhor, que iria fazer dele uma grande nação. E aí, dentro disso, ele pega Ló e ele caminha com Ló. Ele começa a ensinar para Ló aquilo que ele vai aprendendo de Deus. E à medida que Deus vai abençoando Abrão, Deus vai abençoando Ló. Quando Abrão sai do Egito, e ele já sai agora grande, ele já sai agora com pessoas da sua própria casa, ele sai com outros que foram comprados pelo seu dinheiro, ele sai agora com muito gado, ele tem ouro, ele tem prata, ele é um homem rico, e ele começa a olhar para o seu sobrinho, e imagino, como se fosse um filho, um pai que tem um sobrinho, e esse sobrinho foi meio que enxertado, né? Efésios diz que através de Jesus nós fomos adotados, enxertados, assim como Ló também foi.
o pai Abrão, ainda não Abraão, pega este sobrinho e cuida como um filho. E aquele menino começa a prosperar. E ele começa a ter ovelhas, ele começa a ter gado, ele começa a ter pastores, assim como seu tio. E é interessante que chega um ponto que Ló olha e vê que já conquistou alguma coisa. E ele olha para a terra e parece que a terra fica pequena. Eu acho lindo quando eu leio esse texto, porque Zoar significa pequeno, né? Terra pequena. Ele vai para a terra pequena agora e diz assim: é grande. Mas antes, quando ele estava soberbo, ele dizia que a terra era pequena, que já não dava para habitar ele e o seu tio. E aí Abraão faz agora uma decisão em Deus, porque quando a gente decide em Deus, irmãos, a gente sempre vai decidir certo. Sempre que a gente escolhe, não na escolha da emoção, não na velocidade simplesmente do pensamento, mas a gente para e reflete no Senhor, a gente começa a escolher melhor, na verdade. E esse homem faz isso, ele diz: Ló, escolhe, eu vou confiar em Deus. E Ló olha para as campinas, e naquelas campinas ele começa a ver muito pasto, ele começa a ver muita prosperidade, ele começa a ver agora a grandeza que ele desejava e que ele achava que ele teria, ele começa talvez a se ver maior do que o tio. Ele olha, ele não consegue ver o perigo, ele vê aquilo que ele acha que vai lhe dar lucro ou que é valor, mesmo que seja algo superficial, mas é aquilo que ele quer, é aquilo que o coração almeja, e ele começa a pensar em Sodoma, ele começa a pensar em Gomorra. Ele olha aquelas campinas e diz: é para lá que eu vou, eu quero ir para aquele lugar. E aquele lugar, a Bíblia vai nos mostrar que é um lugar de corrupção, aquele lugar é um lugar de pecado, aquele lugar é um lugar que as pessoas perderam o temor a Deus. Aquele lugar é um lugar muito terrível, ao ponto do céu se mover e dizer: olha, vou mandar descer alguém lá para olhar essa maldade, porque essa terra, esse povo não está dando para continuar, porque eles estão procriando e cada vez a maldade aumenta. Assim como havia naquela época, eu não sei você, mas eu começo a olhar para os dias atuais e eu começo a perceber a maldade criando um lastro muito grande, mas ao mesmo tempo o coração começa a acelerar. Alguns conceitos que eu tinha lá atrás, eu já começo a pensar diferente, porque eu dizia que, como está nos Salmos, né? O homem, e Deus mesmo declarou no próprio Gênesis, iria viver até os 120 anos, não é? E eu dizia: não, eu quero viver até os 120, e Deus já me deu o sobrenome Viegas, né? Então até os 120 eu vou estar com saúde, podendo namorar, né? Porque já está no nome, né? A bênção, e a gente vai vivendo. Mas aí eu fui percebendo, com o passar do tempo, que não vai chegar, e talvez não chegue em 120, porque Jesus está voltando. E eu já comecei a me conformar: Senhor, o que eu quero é estar pronto. O dia e a hora quem manda é o Senhor. Eu só quero poder morar na linda cidade, estar contigo. Então eu começo a acreditar que nós estamos vivendo os últimos dias nesta terra. Não é à toa que está vindo este avivamento, e cada dia a gente está vendo ele ser proclamado. Não é à toa, eu olho para a bandeira do Brasil, eu olho para a nossa nação, e aonde a gente só vê
corrupção, aonde a gente só vê a mazela, aonde a gente só vê cada dia os três poderes que deveriam governar, estão vivendo um desgoverno, onde cada dia as pessoas que nós pensávamos que seríamos os nossos representantes já não são mais, onde a gente olha para as famílias e cada dia a gente vê as famílias mais desestruturadas. Eu começo a perceber que Deus está voltando, e ao mesmo tempo eu percebo algo tremendo: a oração do povo de Deus está sendo ouvida e respondida. Irmão, se não fosse a oração, a gente não via o que está acontecendo. Se não fosse a oração, a gente não via esta corrupção sendo revelada. Porque quando o povo ora, lembra de Juízes 6, o povo foi orar e Deus chamou Gideão lá do cavalo, do lugar da segurança, e disse: eu vou libertar este povo. Quando o povo começa a orar, Deus começa a se mover. Então eu começo a pensar nesses últimos dias da igreja. Por quê? Porque o mundo cada dia mais está terrível. A destruição a gente vai olhando em todas as áreas. O que a gente encontra hoje é muita gente desigrejado. O que a gente encontra hoje é muita gente frequentando a igreja, mas que não acredita nem naquilo que eles vão atrás buscar. Então a incredulidade hoje está muito forte. A gente percebe que ela está forte às vezes porque algumas pessoas que são intitulados profetas, algumas pessoas que estão na frente, seja de uma denominação, de uma igreja local, a gente vai olhando que cada dia vai tendo escândalos e escândalos e escândalos, até mesmo dentro da igreja. Então, a incredulidade só aumenta. A gente olha e vê que o erro que havia fora agora está dentro, e tudo isso parece meio que desmoronando. A gente olha e já não percebe mais as pessoas contemplando aquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro passou a ser falso, o que é falso passou a ser verdadeiro. Aquilo que é errado virou santo, aquilo que é santo para muita gente virou profano. Quer ver um exemplo? Quando você fala das roupas, das vestes das pessoas, muitas vezes alguém diz assim: não, você está sendo religioso e radical. Não, não é religioso nem radical, você é templo e morada do Espírito Santo. A coisa foi mudando. A gente está observando hoje guerras entre guerras, nações brigando, família contra família. Aliás, hoje a gente está vendo muito violência doméstica. Por qualquer motivo, a gente está percebendo que as pessoas estão se destruindo. Hoje, quando o casal já não dá mais e a mulher não aguenta, às vezes até mesmo espancamento, ele vai lá e ceifa a vida dela. Então nós estamos vendo isso acontecendo. Nós estamos vendo aí epidemias e epidemias, terremotos. Até no Brasil, coisas que a gente não via começam a acontecer. Nós estamos vendo aí maremotos. O secularismo tomando conta de tudo. A profanação agora com lastro muito grande. A gente percebe que o sagrado já não está tão sagrado. Hoje a gente tem erotização de crianças, e a gente vê o Congresso, que era para fazer leis, para proteger as crianças, criando leis para tomar a criança no ninho, tentando tirar a tutela dos pais para dar ao Estado. Cada dia a gente vai vendo uma coisa acontecendo. Ideologia de gênero acontecendo numa escala absurda. Hoje a gente vê a banalização do sexo. É difícil encontrar, às vezes, dentro da igreja, e já não são mais jovens, são adolescentes que se preservaram para o casamento. Porque não há muita diferença dentro ou fora.
Parece que viraram um automóvel, tem que fazer o test drive. A gente vai olhando e a gente vai percebendo a promoção daquilo que hoje a ciência, a psicologia, a psiquiatria traz, uma sociedade líquida, que vai tomando a forma das coisas que estão acontecendo. Então a gente olha para o texto e vê lá em Gênesis 13, Ló vendo a prosperidade dele, Ló vendo o crescimento, e o crescimento dele, irmãos, a prosperidade, a fama, é maior do que a gratidão. Quantas pessoas oravam, quantas pessoas jejuavam, quantas pessoas buscavam a Deus, mas quando conquistaram alguma coisa material, aquilo ficou maior que a gratidão. Agora, o aumento daquilo era mais importante do que a comunhão com Deus, do que a comunhão com o Pai. Este homem, ele começa a entrar numa ingratidão contra Deus, ele começa a entrar numa ingratidão contra o seu pai Abrão, porque ele diz: agora não dá para andar junto. E aí ele quis separar, porque o que importava para ele era o que ele ia conquistar. Para muita gente o que importa é o like. Para muita gente o que importa é a curtida nos dias atuais. O que importa é 1 minuto de fama. O que importa são as Campinas. Está tudo certo. Não tem perigo ficar junto de Sodoma e Gomorra, desde que aquilo que eu planejei possa dar certo. Ló havia mudado. A oportunidade dos pastores dele era maior do que a intimidade com o tio. Este homem, ele buscava oportunidades. Você pode dizer comigo, oportunidades? Você pode dizer mais forte, oportunidades. Não é errado querer oportunidade. Todo mundo busca uma oportunidade. Você faz faculdade buscando uma oportunidade, melhorar, seja o currículo, uma oportunidade na empresa que você sonha, não é? Uma oportunidade dentro dessa situação. Na minha época, os meninos olhavam para uma menina e ficavam esperando uma oportunidade e orava. Tinha uns que ficavam no milho, e eu acho que está até hoje, e orava. Hoje, irmão, até o feinho está feliz, porque inverteu. Agora é as meninas que estão orando, pedindo uma oportunidade, porque é uma escassez de homem no mercado, né? Mas todo mundo em si busca uma oportunidade. Esse homem buscava uma oportunidade para os seus pastores. Mas o que aconteceu? Por causa das oportunidades, cuidado com algumas oportunidades da vida, viu? O que aconteceu aqui? A família dele acabou sendo influenciada pela cultura de Sodoma e Gomorra. Deus decidiu destruir aquela cidade. Presta atenção nisso. O Senhor disse: eu vou destruir. Agora pensa comigo, se o Senhor disser assim: eu vou destruir este lugar, em quanto tempo Ele pode destruir esse lugar? Rápido. Ele não precisa nem anunciar. Só basta Ele dizer: agora. Não é assim? Mas olha que coisa interessante no texto. É que Deus decidiu, eu vou destruir. Mas, antes de destruir, enviou anjos para salvar Ló e a sua família. Antes de Deus destruir, Ele manda um projeto de salvação. Antes que você seja destruído, porque a ideia de Deus não é destruir, é salvar. O pecado destrói, a cruz te salva, o sangue de Jesus te salva. E antes de destruir, Ele manda um projeto de salvação.
Agora ele dá uma ordem clara. Os anjos chegam na casa de Ló e diz para ele: fica aí, eu não vou ficar com você, a gente vai andar na cidade. Ló diz: não, entra, vamos fazer uma refeição, vamos preparar tudo, que bom que vocês estão aqui. De repente os homens cercam a casa de Ló e diz: Ló, quem são esses caras que querem botar um ritmo aqui? Vem, sai, a gente vai abusar deles, a gente vai matar eles. Ló, desesperado, ainda oferece as 2 filhas. Os anjos puxam ele, entra aí, cega todo mundo. E eu acho que não só cegou, enlouqueceu, porque ninguém achava ninguém achava casa, ninguém achava nada, irmãos. Durante um período. Agora ele diz: Ló, sai com tua família, porque nós vamos destruir esta cidade. Agora corre para a tua salvação. Todavia, olha a ordem: não olhem para trás. Saia, mas não olhe para trás. E o que aconteceu? A mulher de Ló olhou. A mulher de Ló olhou. Quando a gente é criança, eu não sei quem já passou por isso. Eu acho que quem é homem passou mais do que mulher, fala a verdade. De você brincar, fazer alguma coisa, de repente, né? Na minha época, eu nem sei se eu digo que tem mais novos aqui, mas não faça não, viu? É errado e é pecado. Eu nem tinha Jesus e estava errado. A gente tocava na cigarra dos outros, né? Pã! Eu estou vendo um riso aí, tem alguém aí que parece que fez esse negócio por aí. Tocava na cigarra aí, ó. Corria. Batia na porta. Corria. Às vezes perturbava com o cachorro. E corria. Daqui a pouco todo mundo dizia: lá vem o cachorro. Olha, corre. Aí você dá aquela olhada para trás, né? Ah, pegou. Eu já contei aqui que eu lembro que eu assisti um filme, Tubarão. E ninguém matava aquele tubarão, e o tubarão, no final o cara deu um sorriso, o tubarão dá um sorriso com o gato, né? Você lembra? E ele, pum, aí mata o tubarão. Aí a gente foi para Itamaracá, irmãos. Itamaracá é aquele negócio calmo, tranquilo. Você anda, e a água, hoje em dia não, né? Mas transparente, era uma ilha como cantam aí, cantada. Só que, irmãos, eu venho saindo e a onda faz aquele tch, né? Sozinho. 6 da manhã. Aí quando eu ando, faz bluk, bluk, bluk. Isso é o tubarão, Jesus. Vai plum, 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 plum. Quanto mais você corre, mais a onda faz. Você pegou agora, pegou a canelinha magra. Meu Deus! Né? O desespero era grande, irmãos. E a gente dá aquela olhadinha para trás. A mulher de Ló olhou. E pensando nisso, eu imagino que o olhar não foi um olhar físico. Não é simplesmente uma virada de pescoço. O olhar dela para Sodoma é uma expressão de apego. É uma expressão de saudade. Ela olhou: ai, que saudade já está me dando de Sodoma e Gomorra. Eu estou saindo, mas eu queria estar lá. Ela olha porque ela está apegada ao pecado. E a Bíblia diz que nos dias de Ló, o pecado era algo natural na cidade. Era coisa comum. Como a gente está vendo nos nossos dias. Coisa comum. A gente olha hoje os programas televisivos. Já percebeu? É sempre desagregando família. É sempre criando desavença entre pessoas. É uma ideia que tentaram implantar até dentro da igreja de poliamor. Coisa do diabo. É uma ideia tão terrível que faz a gente entrar na sociedade e achar que isso é legal.
Então, até para os crentes virou coisa natural. É algo natural, é algo do dia a dia. A gente começa a acreditar nisso e desacreditar da palavra de Deus. Porque a natureza do homem, ela é má. O homem é perverso, afeiçoado para a promiscuidade. A telinha não está pegando, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, viu? Se eu passar, não brigue comigo não. A palavra vai dizer em Lucas 17, no verso 32, o próprio Jesus vai dizer assim, olha a advertência, cuidado com a mulher de Ló. Agora eu quero entrar naquilo que eu quero ministrar a partir daí. Como diz a diaconisa Andréa, meu Deus, é uma introdução longa, mas é para tentar colocar você dentro da história. O que de fato ele queria nos mostrar nesse texto de Gênesis 19 e de Lucas 17, quando o próprio Senhor diz, cuidado com a mulher de Ló. Eu tiro algumas lições, anote aí se você quiser. Primeiro, cuidado para não viver para Deus na aparência, mas o coração está distante, longe dele. A mulher de Ló vivia aparentemente próximo. Ela era de uma família que curtia essa linhagem. Ela cresceu em Sodoma, mas ela tinha isso para o coração. Mas ela estava inclinado para Sodoma e Gomorra. Essa mulher com toda a família morava numa das cidades mais pecadoras. Numa das cidades mais voltada para a maldade, para o pecado, para a coisa terrível. Uma cidade que era conhecida na sua época e registrada na palavra como uma cidade imoral, como uma cidade perversa, como uma cidade totalmente voltada para o pecado, para a idolatria, para a prostituição. Imoralidade sexual era algo que eles viviam como coisa comum, ao ponto de não querer nem as filhas, mas queriam os homens. Aí Deus mandou um anjo para a cidade, irmãos. Abraão é visitado. E os anjos dizem para ele, a gente vai lá em Sodoma ver como é que está com nossos próprios olhos. E a decisão do pai é que a gente vai lá e destrui. Abraão disse, rapaz, mas vai destruir a cidade se tiver 50 justos. Ele disse, se tiver 50 eu não destruo não. Se tiver menos 5, tiver 45 eu não destruo. E se tiver 30? Por 30 eu não destruo. Abraão diz, mas se tiver 20? Por 20 justos eu não destruo. Abraão disse, olha, já que o senhor está conversando comigo, e a gente está bem legal, a conversa está boa, desculpa eu perguntar, eu acho que só essa vez, mas se tiver 10? Ele disse, por 10 eu não destruo. Quem é que você quer tirar de lá, Abraão? Ele disse, é Ló. Eu vou lá. Vai à casa de Ló, para trazer salvação para Ló e a sua família. Ele diz, eu vou destruir a cidade, mas eu estou te dando um livramento. Eu vou destruir a cidade, mas eu estou poupando a tua família. Eu estou dizendo, corre para o monte. Corre para o lugar seguro, para o monte. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Ele diz, nem do monte, do Deus que está acima do monte. Então a gente tem que correr para a presença de Deus. Corre depressa para salvar a tua vida. É interessante que quando eles estavam fugindo, eles estavam correndo. E correndo de quê? Da destruição. E o anjo disse, não olha para trás. Mas a mulher de Ló, que vivia de aparência, olhou para trás.
Porque ela estava apegada ao pecado da cidade. Ainda que ela corresse para o monte, irmãos. Porque às vezes a gente corre para Deus. Às vezes a gente está numa briga tão grande. Sabe, Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, e está diante de mim. Quem me livrará do corpo desta morte? Sabe, às vezes a gente está querendo fugir. Deus está dizendo a direção é essa, mas a gente está querendo voltar. Está querendo ir em outra direção. O coração dela estava voltado para o pecado. E eu quero que você diga para alguém aí, por favor, diga para alguém aí, pecado. Diga para ela, pecado mata, destrói. Este é o papel do pecado, matar, roubar e destruir. Por fora ela corria de Sodoma. Por dentro ela corria para Sodoma. Há muita gente por fora, pela aparência, correndo para Deus, mas por dentro, as ações do dia a dia lhe levam para dentro de Sodoma. Eu corro para Deus, mas eu não deixo minha amante. Eu corro para Deus, mas eu não sou uma pessoa honesta. Eu corro para Deus, mas eu roubo. Eu corro para Deus, mas eu vivo na mentira. Eu corro para Deus, mas eu vivo na prostituição. Eu corro para Deus, mas a minha boca é profana. Eu corro para Deus, mas só vivo amaldiçoando as coisas. Eu corro para Deus, mas não busco intimidade com Ele. Eu corro para Deus, mas eu quero viver agarrado com o mundo. Essa mulher corria na direção de Deus, mas ela estava voltada para Sodoma. Aí o Senhor diz: olhai para a mulher de Ló. A gente precisa ter cuidado. Segunda lição, esse texto nos ensina a busca da vigilância. Ele nos produz um desejo pelas coisas de Deus. Nós temos que desejar as coisas de Deus. A gente precisa buscar voltar a viver uma vida em Deus. A gente precisa sair do lugar de prisão. Produzir o desejo pelas coisas de Deus. Os anjos disseram: saia de Sodoma e Gomorra, lugar de prisão. Tome a atitude de viver os planos de Deus. Eu cresci num sítio. Eu não sei aqui quantos tiveram o mesmo privilégio que eu tive de ter uma vida no campo. Sabe, você tomar o leite ali? De você estar ali trabalhando, poder tirar uma fruta saudável, tomar um banho de rio. Naquela época podia, né? Hoje o rio não dá. Hoje o rio está complicado, irmãos. Hoje tem rio até com tubarão. Não é mentira não, é verdade. Então, mas eu vivi numa época assim, do campo. E eu acho isto fantástico. Porque no campo a vida ela é muito simples. No campo a vida ela é saudável. No campo a gente começa a desejar algumas coisas e a gente sai um pouco deste lugar da pressão. Mas existem alguns lugares de prisão que a gente precisa fugir. Lá no campo havia uma coisa que a gente fazia muito. Além de caçar, era pegar pássaros. E uma das estratégias que a gente fazia através de um alimento que é gostoso. Eu acho que alguns aqui gostam de jaca. Aquela jaca dura, do bague grande, bem docinha, né? Amarela manteiga. Hã? Tem aquela jaca mole também, tem aquela mole dura. Enfim, jaca é delicioso. Em aldeia é o que mais tem, é jaca. Se você quiser jaca, procura o Carlos
e a diaconisa Andréia, porque no sítio deles lá tem pé de jaca. Produz pelo menos uns mil caroços, porque cada jaca tem muito, né? Mas sabe de uma coisa, irmãos? A gente pegava a jaca. Quem já comeu jaca aqui? Como é que fica a mão depois que você pega na jaca? Fica a boca, tudo que você pega, gruda. Tem gente que já pegou no espírito. Tudo que você pega, gruda. Existe lugar que é lugar de visgo. Você chega junto dele, gruda. Há muita gente grudando na alma. Coisas que precisam sair. Mas está com a alma presa. Esta mulher estava com a alma presa. Deus manda sair. O desejo é vigia para não ficar preso. Vigia para não ficar preso a esse vício. Vigia para não ficar preso a esta mentalidade derrotista. Vigia para não ficar preso a essa incredulidade. Vigia para não ficar preso, porque a gente fica preso a pessoas ruins. A gente fica preso a sentimento. Quantas pessoas, irmãos, e a gente sabe que existe tempo do luto, e o luto é uma coisa que tem que ser vivida, mas continua aprisionada e não consegue se libertar. Quantas pessoas sofreram uma dor, um trauma lá atrás, e não consegue romper, continua aprisionado, aprisionada. Há uma hora que a gente precisa pedir para Deus, e entender de Deus os seus planos, e sair. Deus estava promovendo para Ló, Deus estava promovendo para aquela mulher, para toda a família um novo tempo. Ei, é um novo tempo, é tempo de um novo de Deus para mim, para você. É tempo da gente sair dessas coisas visgosas, é tempo da gente sair dessas coisas que nos prende, para a gente começar a viver o que Deus tem preparado para nós. É tempo de transicionar de Sodoma, terra de aprisionamento, para Zoar, para o lugar do livramento de Deus. Olha para alguém como profeta aí, um profeta feliz, uma profetisa feliz, e diga: Deus tem um lugar de livramento para você. Diga para ela: para você. Agora diga assim: para mim também. Amém? Há um lugar de livramento. Agora eu e você precisa parar e pensar: o que é que tem nos prendido? O que é que prende você no dia a dia para você não romper em Deus? O que é que tem aprisionado seu coração? O que é que tem feito você a cada instante estar olhando para trás? Quando o direcionamento de Deus foi: olhe para frente. Que saudosismo é esse? O que é que tem te prendido lá no passado que você não consegue romper? Correr com peso, irmãos, não é legal. A gente às vezes está aprisionado a isso. Deus já preparou algo tremendo para frente, mas nós estamos presos a algo que aconteceu no passado, até uma coisa boa. Porque você pode ter vivido algo bom lá atrás, foi maravilhoso, mas foi lá. Tem algo novo para ser vivido agora. Tem algo novo para amanhã. Tem algo novo para depois da manhã. Tem algo novo de Deus hoje. Mas a gente só vive quando a gente deixa o lugar de visgo. A gente só vive quando a gente deixa essas coisas que nos prendem. Quando a gente limpa a mão daquilo que o visgo melou e que atraiu. Não deixa que nada seja grudado à tua alma, não. Não deixa que o medo grude na tua alma. Não deixa que Satanás coloque, sabe, os seus adereços na sua alma. Não. Deixa que tua alma seja livre. Livre para caminhar com o Espírito Santo. Livre para ser regado por Ele. Livre para viver os sonhos de Deus.
Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Você precisa estar livre para viver isso. Deixa esse peso do pecado e mergulha no que Deus tem para a sua vida. Não permita que a perversão, não permita que a mentira, não permita que a promiscuidade, não permita que o pecado, não permita que o ódio, que o rancor, a raiz de amargura, não permita, sabe, que o sentimento de derrota, de pessimismo invada a sua alma. Rompa, porque Deus fez você para as conquistas do céu, para viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Nós precisamos romper com Sodoma e Gomorra e dar passos para o que Deus tem para nós. Por isso, perca o prazer no pecado e mergulhe em Deus, porque Deus tem vitória para a sua vida. Em último lugar, quando a gente olha para a mulher com a sua família, fugindo daquela cidade, a gente percebe algumas coisas que saltam aos nossos olhos, que não precisa ir muito longe, só olhando para o texto. A gente vê que aquela mulher imaginou que talvez o anjo dissesse para ela: foge rápido, até um momento que não seja alcançado. Então, ela entende que o fugir é uma distância geográfica. Ela entende que o fugir é sair deste ambiente para este ambiente. Irmãos, eu saio do mundo e entro na igreja, eu mudei só de geografia. O que eu preciso é que a igreja, e eu estou dizendo igreja, mas Cristo, o Espírito Santo, entre em mim. Quando entra em mim, aí muda tudo, até a geografia. Mas quando eu mudo de local, eu continuo carregando meus problemas. Por exemplo, a gente comemora o Ano Novo. Vira o ano. Se você não mudar as atitudes, os problemas vão embora. Eles continuam. Passou um ciclo, mas continuou a mesma coisa. Porque não é uma questão geográfica, é uma questão de atitude. Fisicamente ela estava longe. Seu corpo fisicamente estava longe. Mas a sua mente, seu coração, continuava em Sodoma, continuava em Gomorra. Ou seja, o coração continuava endurecido para aquilo que Deus havia determinado. Porque há muita gente que sabe que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe ou não? Você conhece alguém que você fala com ela e ela diz: eu sei que Jesus é bom. Mas você pergunta: e aí, Jesus é bom, quer andar contigo, você quer andar com ele? Ainda não. Estou pronto não. Não é assim. Porque a Bíblia diz, e ela não tem nem culpa, o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Ainda há um aprisionamento. Será que eu vou me libertar disso? E se eu não viver isso? Aí Satanás bota, sabe, uma venda, coloca algo nos tímpanos, no ouvido, porque a pessoa parece que nem escuta, e ela começa a entender o seguinte: o que é que ela entende? Ah, mas eu ainda não estou pronta. Ah, deixa eu melhorar. Não, queridos, a gente não melhora. Quem nos melhora é o Espírito Santo de Deus, quando a gente abre espaço para Ele entrar. É Ele quem muda, porque nós somos perversos, mas Ele tem o poder de nos restaurar. Quantas pessoas de Deus têm tido livramento de morte, de destruição total da vida, mas endurece o coração para Deus. Eu tinha um colega que Deus deu vários livramentos para ele, a gente falando dos livramentos, eu disse: meu irmão, entrega a tua vida a Jesus. Ele disse: agora não. Eu disse: então, hoje tem um pequeno grupo, vamos lá em casa hoje. Ele disse: rapaz, hoje não vai dar não. Eu disse: meu irmão, Deus está te dando mais uma oportunidade. Ele disse: eu sei,
mas agora não dá não. Eu saí da casa dele, demorou 15 minutos, e eu escutei os disparos, e alguém disse que mataram ele. E eu fui lá, e ele estava morto. Às vezes, Deus está nos dando vários livramentos, mas o nosso coração às vezes está meio que de pedra, blindado, né? Para a palavra de Deus, para o que Deus diz. Nós escutamos, mas não acreditamos, porque estamos com o coração endurecido. A mulher de Ló fechou o coração para Deus. E eu e você, tem endurecido o coração para Ele também? Essa mulher endureceu o coração. Deus bateu, Deus chamou, Deus mandou o anjo, Deus estava perto, Deus queria fazer morada, mas ela decidiu fazer a sua casa em Sodoma e Gomorra. Olha para alguém e diz: não endureça o coração não, porque Deus te ama. Amém? Como eu disse em último lugar, a mulher de Ló nos faz lembrar do poder das nossas escolhas. Se tem uma coisa que você tem, é poder de escolher. Isso é lindo de Deus. Deus não sequestra, sabe, o direito, a vontade de ninguém. Ele deixa você decidir. Ele nos dá o poder de escolha. É a gente que pode escolher. Ele sempre permite. O que eu vou decidir? Ele diz: eu coloco para você a bênção e a maldição. Eu coloco diante de você o bem e o mal. Eu deixo você decidir o que você vai fazer. Ele sempre nos dá esse poder da escolha. Abraão deu a Ló, irmãos, o poder da escolha. Ele disse: Ló, escolhe. Se você for para a esquerda, e Ló foi, eu vou para a direita. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você subir, eu desço. Se você descer, eu subo. Ele deu a ele o poder da escolha. Aliás, Jesus, quando foi crucificado entre dois ladrões, Ele também deu a eles o poder da escolha. Olha, quando os anjos chegaram na casa de Ló, Ló foi até os seus genros. Os genros, presta atenção. Ló chegou na casa dos genros e disse para ele: olha, vamos que a cidade vai ser destruída. O que é que eles fizeram? Zombaram de Ló e escolheram morrer na cidade. É o poder da escolha. Deus sempre vai nos dar o direito de escolher. Eu e você pode escolher que caminho nós vamos trilhar. A escolha sempre será minha. A escolha sempre será sua. Fica de pé. A mulher de Ló pôde escolher. As filhas de Ló pôde escolher. Ló pôde escolher. Você pode escolher. Voltar ou permanecer para uma vida de pecado, ou sair desse lugar de visco. Caminhar sozinho, sozinha, ou caminhar com Deus. Entregar a vida e dizer: Deus, cuida de mim, ou viver dando cabeçada cada dia pelas suas próprias decisões. Você pode escolher como eles tiveram a escolha. Viver os prazeres do mundo que você está, ou viver os prazeres de Deus. Todos nós temos poder de escolha. Diga para alguém aí: você pode escolher, viu? Agora saiba de uma coisa. Diga para ela: saiba de uma coisa. Toda escolha tem consequência. Você vai escolher, diga para ela, mas vai viver as consequências da sua escolha. Dois ladrões
Um escolheu dizer: Senhor, lembra de mim. E o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro nada fez. Uma família, um escolheu ir para Zoar. E disse o anjo: mas é uma cidade pequena. Ele disse: não tem pequeno quando a gente está em Deus. Dá para mim aí. A outra escolheu: não, eu vou viver em Sodoma. Se você puder, por favor, fecha teus olhos. O que você vai escolher? A escolha é totalmente sua. Quando Paulo estava preso, as cadeias romperam e o carcereiro pensou em tirar a vida. Mas Paulo disse: não faça. E ele decidiu crer no Senhor Jesus. E foi salvo ele e a sua casa. Porém, a Bíblia diz que Judas andou com Jesus, caminhou com ele, mas não se arrependeu. E a Bíblia diz que ele escolheu o seu próprio caminho. Você tem o poder de escolher o caminho que vai caminhar. Se você vai caminhar com Deus ou sem Deus. O que Deus diz para você é: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, e encontrareis salvação. Venha, ou seja, olha para frente, caminha. Não faz feito a mulher de Ló, olhando para trás. Esta mensagem para mim e para você, igreja, que decidiu servir a Cristo, que um dia entregou a vida para Ele, mas que ainda está olhando para trás, que ainda está olhando para o próprio conforto, que ainda está olhando para o lugar da sua raiz, que ainda está olhando para o seu passado, que ainda está olhando para as coisas lá de trás, dizendo: eu quero viver isso. O Senhor está dizendo: rompe com esse lugar de visgo e vive intensamente comigo, caminha comigo, me serve, vem comigo, porque eu estou te dando livramento todo dia. Só o Senhor tem a salvação. Mas também é para você que um dia caminhou com Deus e está afastado. Também é para você que um dia ouviu de Deus, mas nunca tomou uma decisão. O Senhor está dizendo para você: Sodoma e Gomorra, ou seja, onde você está, este mundo é um mundo que quer tragar a tua vida, que quer tragar a tua família, que quer destruir a tua história, que vai tomar e sugar aquilo que você tem mais precioso, que é a tua alma. Mas se você entregar tua vida a Jesus, o Senhor Jesus vai ser teu aliado, o Espírito Santo vai caminhar contigo e você vai viver os milagres de Deus para tudo que você fizer. Aí é onde você está, de olhos fechados. O Espírito Santo está falando com você. E você está percebendo que aquela mulher, ela perdeu a vida não porque ela correu devagar, mas porque ela estava apegada com o passado. Não foi só um movimento de pescoço, mas foi um movimento do coração. O coração dela estava preso no pecado. Mas Deus te chama hoje para te libertar, para te salvar. Se alguém está aqui e ainda não entregou a vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus hoje te convida, te dizendo: eu quero te salvar, eu quero restaurar a tua história, eu quero mudar o teu coração. Se você veio para este culto, veio porque o Espírito Santo de Deus te trouxe, mas Ele não vai sequestrar o teu poder de escolha. Ele vai deixar você decidir. Ele só estende a mão e diz: vem, eu quero curar você, eu quero sarar você, eu quero salvar você. Se há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, e você quer entregar a vida hoje, sai do teu lugar, vem aqui à frente.
Se tem alguém aqui que está afastado, afastada, e quer entregar a vida hoje a Jesus, vem para cá para frente. Talvez todos já sejam evangélicos, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe como está a tua vida, e se você quiser hoje, sai do teu lugar, vem até aqui, eu vou orar por você. Eu não vou insistir, porque a decisão é sua. A mulher de Ló se deu mal, virou uma estátua de sal. Se é isso que você quer, você vai tomar a decisão de viver longe de Deus. Mas se não é isso que você quer, você vai romper hoje. E você vai entregar a sua vida a Jesus. Você vai decidir quem você quer. Amém? Eu quero orar por você. Nós vamos passar para o momento da ceia, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por esta palavra. Que cada coração que está aqui, meu Deus, eu sei que foi flechado por ela, mas como bem diz a tua palavra, a escolha é pessoal. Que eles possam escolher, que não deu tempo para aquela mulher, mas que possa dar tempo para aqueles que ainda não decidiram por ti. Que o Senhor é o Deus da oportunidade, possa gerar um novo tempo para a vida dele, para a vida dela, em nome de Jesus. Os diáconos